Que o amor e a paz do nosso eterno Deus esteja conosco, que a sua poderosa mão esteja sobre nós, fortalecendo-nos em todo o nosso caminho. Irmãos, hoje nós falaremos do Salmo 139, do versículo 7 ao versículo de número 12. Nós iremos ler esse salmo neste momento. Leiamos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. O salmista aqui começa com uma pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Com essa pergunta, ele introduz uma nova perspectiva a respeito de Deus. Ele começa a falar de um Deus que está em todos os lugares. Aqui ele fala da onipresença de Deus. Ele não fala sobre essa onipresença como um tratado teológico, né? Não sistematiza a onisciência, o poder de Deus de estar em todos os lugares, mas ele fala de uma maneira prática, daquilo que ele vive, daquilo que ele experimenta no seu dia a dia. Assim como ele se encontrava em vários lugares, o salmista se encontrava em vários lugares, e em todos esses lugares ele sentia a presença confortadora de Deus ao seu lado, o poder protetor de Deus na sua vida. Ele começa a usar aqui alguns exemplos, dizendo: se subo aos céus, lá estás. Se desço no mais profundo abismo, lá estás também. Ou seja, no lugar mais alto e no lugar mais baixo da terra, é o lugar da presença de Deus. Não há um lugar em que Deus não esteja. Ele continua falando sobre: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Ou seja, de um lado a outro. É interessante que quando ele fala sobre as asas da alvorada, ele se refere ao Oriente. E quando ele fala me detenho nos mares, ele se coloca no Ocidente. Então, do lugar mais alto ao lugar mais baixo, do Oriente ao Ocidente, Deus está. Deus completa e abrange com o seu poder e a sua glória todos os lugares. E não é uma questão de que Deus está em todos os lugares, mas Deus está consciente em todos os lugares. Ele está atento em todos os lugares. Ele está sabendo o que se acontece em todos os lugares. E aí, o salmista, ele diz o seguinte: se tomo ainda lá, no verso número 10, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Não importa onde nós estejamos, as mãos de Deus está pronta para nos guardar. Deus está pronto para proteger a todos os filhos a quem ama. É interessante que quando nós falamos sobre, como o salmista destaca, sobre o fugir da presença de Deus, enquanto que nós vemos a presença de Deus como um lenitivo, como um motivo de alegria, como um motivo de bem-estar, para muitas pessoas,
A presença de Deus é um peso. Isto por causa dos seus pecados e porque elas amam o pecado. Pessoas que não se alegram com a presença de Deus. E, na verdade, nós vemos o fugir da presença de Deus como algo natural do ser humano. Todo homem, ele quer esconder-se de Deus, ele quer fugir de Deus. Nós vemos lá em Gênesis capítulo 3 que o motivo da fuga de Adão da presença de Deus foi o seu pecado. E ainda hoje, o pecado faz com que as pessoas queiram separar-se de Deus, se distanciarem-se dele. Porque quando Deus se aproxima de nós, uma coisa que fica revelada em nós é justamente o nosso pecado. São as nossas fraquezas. Porque Deus, ele é puro. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos o quanto que nós somos impuros. Deus, ele é poderoso. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos o quanto que nós somos fracos. Deus, ele tem todo o conhecimento. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós vemos que nada sabemos. E é justamente isto, o homem, no seu egoísmo, ele não quer que Deus o domine, ele não quer que Deus o controle, ele não quer que as leis de Deus sejam postas sobre a sua vida. E para o homem fugir de Deus, o homem pecador, o homem ímpio, fugir de Deus é a melhor escolha para ele. É isso que eles fazem. Quando muitos dizem, eu sou ateu, tem aqueles que são ateus teóricos dizendo, não creio em Deus por causa disso, e tem aqueles que são ateus práticos que vivem como se Deus não existisse. Para eles fogem da presença de Deus. Porque ouvir de Deus, buscar a presença de Deus, somente pesa sobre eles o pecado. Porque quando eles estão diante do Santo, eles conseguem perceber o quanto que são pecadores e o quanto que são devedores de Deus. Nós também, quando estamos na presença de Deus, nós também conseguimos sentir o quanto que nós somos devedores, o quanto que nós somos imperfeitos. E o mais importante, o quanto que nós necessitamos dele para a nossa salvação. Por isso que nós nos alegramos de estar na presença de Deus. Porque nós somos humilhados por causa do nosso pecado. Mas nós somos levantados por causa de Jesus Cristo, que tomou sobre si os nossos pecados, que lavou-nos, que redimiu-nos, que santificou-nos e que nos colocou como puros na presença de Deus. Não pelos nossos méritos, não porque nós fomos capazes de fazer algo por nós mesmos, mas porque Jesus Cristo fez o que nós não éramos capazes de fazer. E nós observamos ele dizendo, e encerrando essa parte, esse trecho, dizendo assim, se digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para o Senhor, se as trevas aqui podem se entender como a noite, como a escuridão da noite, pode-se entender como os momentos difíceis da nossa vida e até mesmo o pecado, que querem destruir a nossa alma. Mesmo se nós estivermos em meio a tudo isso, Deus pode nos socorrer. E Deus nos socorre, porque Ele está em todos os lugares e ama a todos os seus filhos que o buscam de todo o coração. Que Deus esteja nos abençoando e nos fortalecendo com a sua graça. Neste momento, nós vamos orar com o pai da nossa irmã Ana, nosso irmão Carlinhos. Oremos. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, ó Pai, nós estamos na Tua presença. Como sempre andamos na Tua presença, meu Deus. Nós pedimos para o Senhor que o Senhor esteja nos protegendo, nos abençoando,
e abençoando, ó Deus, toda a família da igreja. E nós pedimos também em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos, que o Senhor possa dar o direito para nós irmos e virmos, da gente ir congregar novamente na igreja, para estar em comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos, meu Pai. Pai, que o Senhor acompanhe cada família que está vendo esse áudio, ó Pai. Que o Senhor esteja dirigindo os passos e que o Senhor esteja acudindo às suas necessidades. E o Senhor sabe que cada pessoa tem um desejo dentro do coração, um pedido dentro do coração. E que se for, Deus, da tua vontade, o Senhor esteja realizando. Perdoa, meu Deus, os nossos pecados e as nossas fraquezas. E aumenta, ó Deus, cada dia a nossa fé. Para que possamos, ó Deus, viver dias melhores na tua presença. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém.